Olha, gente, foi enterrado agora há pouco o corpo do homem morto em uma loja de ferragens aqui em Uberlândia. A vítima teve 2 correntes de ouro levadas pelos suspeitos. Olha ali, esse é o rapaz, a vítima, o Renato, viu? A Carolina Barros acompanhou a despedida de amigos e colegas do empresário e traz mais detalhes dessa história. A gente vai conversar com a Carol, que já está posicionada, estava acompanhando todo esse drama. Imagine só os familiares, gente. A esposa não estava nem aqui em Uberlândia, estava fora. De repente recebe a notícia que o marido foi alvejado. Carol, conta pra gente dos detalhes e como é que foi esse último momento de despedida aí ao Renato. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lúcio, para você e para quem nos assiste também. Foi um momento de muita comoção, com toda certeza, foi um momento de dor, de luto e de sofrimento muito grande para essa família que perdeu o Renato Eugênio Barbosa Cruz, de 40 anos, depois de um assalto ontem à tarde. Esse assalto foi registrado ontem às 4 da tarde. Agora, por volta de 5h30, foi o adeus ao corpo do Renato, ele que foi enterrado aqui no cemitério Campo do Bom Pastor. E foram poucos momentos, infelizmente, essa despedida. A família quase não teve tempo de fazer as cerimônias do velório ali, antes do sepultamento, porque o corpo da vítima só foi liberado, estava previsto para ser liberado 12h30, um velório que aconteceria até as 4h45 da tarde, mas o corpo só foi liberado próximo das 3 horas da tarde. Então, aquele momento ali da despedida, em que dezenas ou centenas de pessoas estavam lá aguardando, foi muito curto, foi muito pouco esse tempo. Nós estivemos lá, conversamos com algumas pessoas bem próximas, o cunhado da vítima, um amigo muito próximo também, uma amiga. E eles disseram que ali dentro, realmente o sofrimento estava muito grande, porque eles tiveram esse tempo muito reduzido devido à liberação tardia do corpo. A mãe, inclusive, que é cadeirante e que dependia desse filho, ele que a visitava todos os dias, ela não consegue sequer falar a respeito do caso, somente muito choro. O pai dele também inconsolável, pediram privacidade nesse momento, até para assimilar, né, todo esse período de luto que começa agora, já que a ficha só cai de fato, né, quando eles recebem o corpo e aí sim podem enterrá-lo para fazer essa última cerimônia. Nós estivemos inclusive também no local onde tudo aconteceu, e lá no bairro Santa Mônica, Avenida Segismundo Pereira, esquina com a rua Jornalista João de Oliveira, lá no local as portas estão fechadas, é uma empresa ferragista que pertencia ao Renato. Na porta alguns cartazes de luto, de mensagens desejando que a memória dele não seja esquecida entre aqueles que gostavam dele. E eu tive acesso ao boletim de ocorrência policial, viu? No boletim consta que um homem que foi preso, inclusive na data de ontem, ele contou para a polícia que era uma fita dada esse roubo. Ele teria ido até essa ferragista para roubar 40 gramas de ouro que pertenciam a essa vítima. E ele convidou um colega para participar desse crime. Esse colega seria o proprietário de uma moto e ele foi armado, né? Esse homem foi armado até a loja para cometimento desse crime. Só que as coisas desandaram, né? A vítima teria reagido ou não entendido de fato que aquilo se tratava de um roubo e acabou reagindo e levou o primeiro tiro. Quando os criminosos tomaram a corrente de ouro e essa vítima acabou reagindo, um outro tiro foi disparado. Então foram 2 tiros na região do peito, um deles muito próximo ali do coração, e essa vítima chegou a ser socorrida ao Hospital de Clínicas da UFO, mas não resistiu. Pouquíssimos minutos após o socorro, né, a chegada no pronto-socorro da UFO, ele não resistiu, o Renato infelizmente morreu. E esse homem que acabou sendo preso, eles que fugiram ali do local, ele foi preso escalando o muro de uma residência ainda no bairro Santa Mônica, devido às características que foram repassadas. A polícia avistou esse homem armado, ele estava com uma pistola calibre .765 que foi apontada na direção dos policiais.
e aí ele tentando fugir dessa abordagem policial, escalou um muro, mas a polícia acabou reagindo porque havia um risco iminente de os próprios policiais ou pessoas que passavam pelo local serem atingidas. Esse homem foi atingido por um disparo de arma de fogo partindo da polícia na perna, ou seja, um disparo apenas para conter esse homem. Ele foi preso no telhado da casa, no telhado dessa casa também foi apreendida a pistola calibre 7,65, e quando esse homem foi levado para o Hospital de Clínicas da UFO, ele disse que o comparsa o deixou para trás, que o comparsa, assim que percebeu que as coisas saíram do controle, fugiu deixando ele para trás e que por esse motivo ele foi pego e o comparsa não. Só que agora, Lúcio, há poucos minutos, o programa Cidade Alerta já no ar, recebemos a informação de que o segundo autor desse latrocínio também foi preso pela polícia. Foram buscas incessantes desde a tarde de ontem, desde o cometimento desse crime, e agora a polícia está então com os 2 suspeitos presos, na condição de presos, né? Um ainda no Hospital de Clínicas por ter levado um tiro na região da perna, e o outro que está na delegacia e deverá prestar, então, os esclarecimentos também. Então, é notícia de última hora. Polícia confirma a prisão também deste segundo suspeito envolvido neste latrocínio que, infelizmente, vitimou um homem jovem demais, né? Com toda a vida pela frente, morreu aos 40 anos, deixando esposa, pai e mãe. E eles, infelizmente, por agora não conseguem realmente falar sobre esse ocorrido. Disseram que numa outra oportunidade vão colocar a boca mesmo no trombone para pedir justiça, para clamar por justiça, porque afinal de contas é um trabalhador que acabou perdendo a vida. E um desses criminosos, aquele que foi preso na data de ontem, ele disse que pertence a uma facção criminosa, consta isso no boletim de ocorrência policial. Ele disse que por esse motivo ele comete qualquer tipo de crime em troca mesmo de dinheiro ou de alguma vantagem financeira, e foi isso. Ao descobrir que era por uma fita dada, ao descobrir que a vítima tinha alguns gramas de ouro, ele acabou cometendo esse crime e levando então 2 correntes de ouro. Agora o detalhe, viu? Essas correntes de ouro foram localizadas com esse primeiro homem preso. Ele, que estava no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, confessou que as correntes estavam dentro do corpo dele. Foi submetido a uma cirurgia e a retirada foi feita no reto. Lúcio. Que coisa, hein? O desespero engoliu as 2 correntinhas, então, do Renato. Que loucura, gente. Olha as imagens, você que está acompanhando a cidade. Essa imagem a gente mostrou ontem, mas tem uma outra em que a polícia chega no encalço desse homem que foi baleado na perna e ele está em cima da casa. E aí os policiais pedem para ele parar, ele está com a arma, ele recebe um disparo de arma de fogo. Ali, olha, esse momento, ó. Inclusive leva um tiro na perna. E ele se rende, as correntinhas foram engolidas. Olha isso, minha gente, olha isso. E os policiais lá de baixo, ó. Bom de alvo, hein? Atirou bem. É isso aí, não vamos defender bandido aqui não. Detalhe, gente, então para o alívio da família, porque essa dor, essa lacuna, a falta que o Renato vai fazer na empresa, dentro de casa, eu não sei se o Renato tem filhos ou não, mas o fato é que a prisão desses 2, pelo menos, tira 1% da dor desses familiares que devem estar agora chorando e muito a morte desse homem. O corpo chegou às 3 horas da tarde, ficaram 2 horas ali para se despedir, para prestar as últimas homenagens, os amigos, enfim. Um trabalhador, nós estamos falando de um trabalhador aqui, gente. Fita dada, por quê? O cidadão de bem não pode usar uma correntinha de ouro, não pode transitar com uma correntinha de ouro, porque os bandidos enxergam e vão atrás. Bandido faccionado. Ele foi lá e acabou ainda indo para a cadeia, tendo a arma apreendida, o comparsa deixou ele na mão, muito amigos os 2, né? Bandido não está nem aí para nada, nem para o próprio comparsa, gente, que é isso? E aí os 2 estão presos agora. Neste momento, em família aí do Renato, o segundo homem então que participou da morte, estava nesse crime, está preso. Graças a Deus a gente estava torcendo, por isso que é bom, o Cidade Alerta é ao vivo e muita coisa acontece no momento em que o programa está rolando. Está ao vivo e a gente vai atualizando para você as informações, por isso que aqui você não perde absolutamente nada. Parabéns à polícia por esse trabalho, os 2 estão atrás das grades, então ele confessou, né? E teve que passar por uma cirurgia, olha isso, gente, para tirar as correntinhas de ouro, tá lá. Infelizmente, é um caso que a gente traz aqui, triste, de um trabalhador que estava lá no exercício, todo mundo falava, olha, o Renato era um cara bom, estava aqui no trabalho, era muito dedicado e tudo mais, e num gesto desse aí, uma fita dada, alguém deve ter passado ali em frente ao trabalho desse homem, desse empresário, diz, olha, o cara aqui está com 2 correntinhas do pescoço, hein? Passa lá que vocês vão ganhar. E eles foram, né?
deixaram a moto um pouquinho longe, foram ali pela calçada, conforme aquelas imagens anteriores, e simplesmente atiraram no rapaz que reagiu, esboçou algum tipo ali de reação e foi alvejado 2 vezes. Foram 2 disparos de uma pistola 7,65. Inclusive a polícia pegou essa arma no momento em que esse primeiro homem foi preso ontem, depois de ser baleado na perna. Tá ali, ó. Então a gente trazendo já ontem a história, agora o desfecho, e tomara que eles fiquem presos por um bom tempo, né, gente? Porque vai roubar 2 correntinhas de um trabalhador e acaba aí, infelizmente, fazendo com que um homem perca a vida de um trabalhador.